Queridos irmãos e irmãs, professores e alunos, amados da Escola Bíblica Dominical, que bom estarmos juntos, fechando mais um ciclo desta poderosa lição, a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical, através da editora Betel. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2024 os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. E neste trimestre poderosíssimo, teremos a oportunidade de estudar este tema, tivemos a oportunidade de estudar este tema com grande maestria. Deus concedeu-nos esta oportunidade, fruto do conhecimento compartilhado do nosso querido bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da nossa Convenção Mundial das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira em São Paulo, bem como presidente da Assembleia de Deus do Brás, uma igreja família que ama Jesus e leva Deus a sério, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, bem como também um dos diretores desta grande e majestosa editora, diretor executivo, bacharel em Direito, doutor em Teologia, escritor e diretor e apresentador do programa Palavra de Vida, que é exibido pela emissora de TV, na Rede TV e também por diversas emissoras de rádio. A Cruzada Palavra de Vida foi idealizada por ele e ele, com muito carinho, tem levado o Evangelho por onde passa. A lição de hoje é a lição de número 13, que vamos estudar compreendendo e aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos morais, cujos princípios são relevantes para uma vida aplicável nestes quesitos contemporâneos. Será importantíssimo você pegar um papel, uma caneta, Bíblia e principalmente a revista de Escola Bíblica Dominical. Diga-se de passagem, nós estamos já com a nova revista deste próximo trimestre, cujo comentarista é o Bispo José do Carmo, tratando sobre o movimento pentecostal. Vamos começar com tudo este ano 2025, falando sobre um dos maiores elementos da nossa fé, que é enviado por Cristo Jesus para que estivesse conosco. Desde agora até a consumação dos séculos, nós temos visto a sua poderosa graça, poder revelado pelo seu Espírito. Queridos irmãos, antes de começarmos, eu quero anunciar aqui a vocês que a editora Betel não vende, não comercializa e não compactua com materiais digitais, ou seja, a revista tanto em PDF quanto qualquer elemento que não seja pela editora. Nós temos recebido diversas informações e isso constitui crime, passível de punição. Isso é um atentado contra a propriedade intelectual, portanto, o nosso ordenamento jurídico prevê sanções duríssimas a essas questões. Quero fazer um pedido muito carinhoso a você, compartilhando então aquilo que nós amamos. O processo de confecção das revistas dura meses. O conteúdo a nós, assim, cedido para este fim de publicação, são conteúdos importantíssimos, nascidos no coração de homens e mulheres que têm buscado a Deus, consultado a Deus e revelado através dos escritos aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Então, portanto, a diagramação, revisão teológica, revisão ortográfica, projeto gráfico, dentre outras atribuições da editora, tem custos, e não só custos, mas também pessoas e vidas envolvidas com muito amor e labor. Qualquer pessoa que tire proveito deste aspecto constitui-se ilegal e imoral diante de Deus. Portanto, se você estiver próximo de alguém que assim faz, repreenda essa pessoa, porque não é alinhado e não está correto com os valores cristãos. Texto áureo desta poderosa lição de hoje nos fala sobre
aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 11, que nos diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Na verdade aplicada, vamos ler que fomos libertos da escravidão do pecado para pertencermos a Deus e vivemos segundo a sua vontade e em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, vamos destacar Cristo com o cumprimento da lei. Vamos também ponderar e falar sobre o mandamento e a vida prática. E vamos ensinar sobre os princípios básicos dos 10 mandamentos. O texto que utilizaremos para referência está em Salmos 119, versos de número 97 até o 103. Motivo de oração, vamos orar para que o amor ao próximo seja uma ação contínua na vida de cada um de nós. Para orar, eu convido o pastor Manassés para que possa dirigir esta palavra de oração e logo em seguida vamos dar início com mais uma lição. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesse momento, ó Pai amado, por esta aula, Senhor, que iniciaremos, ó Deus, pedindo, ó Pai amado, a tua graça, Senhor, tua unção, ó Pai querido, em todo o tempo que vamos passar, Senhor, nesse lugar, Senhor, que seja para edificação, Senhor, do teu corpo, Senhor, a igreja. Abençoa cada pessoa, Pai amado, que vai, Senhor, acompanhar conosco essa aula, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, abençoa, ó Deus, cada administração, Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os 10 mandamentos, como forma importante da vida, possuem uma riqueza e princípios para toda a vida de um cristão autêntico. Com auxílios do Espírito Santo, com auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus que nos é derramado, nós então conseguimos aplicar tais princípios à nossa vida em todas as áreas. Enquanto estamos na terra, eles são vitais para nós conseguirmos vencer os desafios. É altamente protetivos e manifestam sempre o amor e cuidado de Deus com cada um de nós. Para tratarmos o primeiro tópico, eu convido neste exato momento o pastor Manassés, onde falará sobre Cristo, o cumprimento da lei, o primeiro tópico. Pastor Paulo, pastor Gesiel, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, é uma honra. Quero estender também essa minha gratidão ao nosso bispo, líder Abner Ferreira, pela confiança, pela oportunidade confiada a mim. Tópico 1 diz: Cristo, o cumprimento da lei. Nós aprendemos que o caráter de Deus se revela em sua lei, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque a vontade de Deus é eterna. Eu sei que falar sobre a lei pode parecer sem sentido para alguns que julgam que, por estarmos na dispensação da graça, a temática lei pede relevância, mas eu creio que não é bem assim, até porque, como já dissemos, os princípios de Deus são eternos. A sua lei é boa, a sua lei é santa e a sua lei ela é justa. E nesse conjunto de leis ou princípios eternos, a Bíblia ela enfatiza 3 aspectos dessa lei. O primeiro aspecto está aqui, né, no tópico 1.1, né, que é a chamada lei moral de Deus. O que seria, biblicamente, a lei moral? A lei moral ela indica o comportamento que Deus exige do homem e aquilo que Deus proíbe e aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, essa lei moral ela vai tratar exatamente disso, da forma em como nós nos posicionamos diante de Deus. Aquilo que é proibido, aquilo que desagrada, tanto aquilo que Deus exige de nós. Eu quero deixar um versículo da Bíblia
que ampara isso que eu acabei de falar, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos dos 3 ao 9, e um desses versículos diz que esta é a vontade de Deus, que nos abstenhamos da prostituição, da fornicação, e que cada um de nós saibamos possuir o nosso vaso em santificação e honra. Então a lei moral de Deus fala explicitamente do comportamento do homem diante de Deus. Essa é a chamada lei moral de Deus. A segunda lei aqui, o segundo aspecto dessa lei, fala da lei civil, ou a lei judicial. O que vem a ser isso? Isso foram as leis dadas por Deus a Israel, a fim de que Israel fosse regido como uma nação. Abrange a sua cultura, e todo o aspecto da relação com o seu próximo. Isso inclui desde o assassinato até a restituição de um homem ferido por um boi. Pode parecer estranho, mas na lei civil ou judicial, até alguém sendo ferido por um animal, havia uma regra, havia um princípio a ser observado, a fim de que houvesse a devida reparação. A responsabilidade também, nessa lei civil de Deus, você vai encontrar algo interessante, que é a responsabilidade do homem que cavou um buraco para resgatar um jumento, o seu jumento preso por um vizinho. Então perceba que Deus ele é muito cuidadoso na questão de estabelecer as regras e os princípios que vão nortear e vão reger todo o seu povo. Porque Deus é bom e a sua lei ela é perfeita. E se tem uma coisa que Deus é justo em suas ações, em suas decisões. Então, na lei civil ou judicial, você vai encontrar esse princípio. O princípio de que Israel, como nação, deveria saber como lidar e como se posicionar diante do quadro ou dos cenários dentro do seu próprio povo. Eu quero deixar 2 textos aqui de referência que você vai encontrar o que eu acabei de falar. Está em Êxodo, capítulo 21, dos versículos 12 ao 36, e também em Êxodo, capítulo 22, dos versículos 1 ao 4. Outro aspecto da lei é a lei cerimonial, também conhecida no hebraico como Hukim ou Shuká. O que é isso? São os costumes da nação, são os estatutos. E essa lei cerimonial, ela foca exclusivamente na adoração e no adorador. É a posição correta diante de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus da forma como queremos ou imaginamos. Para chegar diante de Deus em adoração, nós temos que entender e seguir todas as regras, todos os princípios e leis que o próprio Deus estabeleceu para que nós possamos adorá-lo. É importante dizer que os cristãos eles não estão sujeitos à lei cerimonial, porque a igreja ela não é Israel. Em contrapartida, nós também devemos saber como nos posicionar como adorador diante de Deus. O próprio Jesus foi quem disse que eis que chega a hora, e a hora é chegada, que diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mesmo não sendo exigida a um cristão a observação das festas judaicas, como Hanukkah, a Páscoa, festa das semanas, como cristão nós precisamos saber também como nos chegar diante de Deus em adoração. Diz a Bíblia que Jesus ele reprova o culto dos anciãos do seu tempo, dos homens que questionavam o fato dos seus discípulos eles não lavarem as mãos para comer. Aí Jesus ele vai lembrá-los daquilo que profetizou Isaías, que aqueles homens adoravam a Deus com a boca, mas com o coração se afastavam deles. Então, o adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E como eu disse, a lei cerimonial não se aplica à igreja. É uma lei exclusivamente dada ao povo de Israel. Para tanto, eu quero deixar o versículo de Gálatas, capítulo 3, dos versículos 23 ao 25. Nós temos que considerar algo muito importante nesse tópico da lição, que desde a vinda de Jesus, os cristãos não são obrigados
a sacrificar, a circuncidar. Isso você encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou. Essa liberdade que Cristo trouxe ao seu povo fala disso, dessa forma de adoração sem precisar o sacrifício, derramamento de sangue de animais e nem tampouco a circuncisão. Então o adorador adora o Pai em espírito, é com o coração, é com a sua mente, né, o desejo de agradar e bendizer aquele que é o seu Senhor. No 1.2 você vai ler aí na sua revista que Cristo, ele é a nova aliança. Cristo é a nova aliança. Com a chegada de Jesus, ele vai dar um novo rumo, um novo sentido à história da salvação. No Antigo Testamento, todo sacrifício feito por meio da morte dos animais não removia o pecado do pecador. Purificava a carne, isso você vai encontrar em Hebreus capítulo 9, versículo 13, mas não tirava o pecado. Cobria o pecador, mas não o salvava. Portanto, a antiga aliança serviu exclusivamente como um tutor. O que vem a ser tutor? Tutor é um tipo de aio, alguém encarregado, alguém convocado para carregar um incapaz. Uma pessoa que não poderia se mover sozinha, que dependia da ajuda de alguém. Isso foi a lei. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a pessoa da aliança eterna, aquele que pelo seu próprio sangue, pela sua própria morte, não iria apenas purificar a carne, sobretudo remover o pecado da humanidade. Para tanto, você lembra o que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei, ela serve como um aio, como um tutor, para levar o homem até a Cristo. Quando a nova aliança chega em Cristo, ou seja, a aliança eterna, ela age diferente, porque ela nos leva à presença de Deus por aquilo que conhecemos, o novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue, pelo rasgar da sua carne, ele consagra um novo caminho ao seu povo. Então, Cristo e a nova aliança têm esse princípio, ou seja, de nos conduzir de forma sem que nós tenhamos que sacrificar algo para que alcançamos esse caminho. Cristo é o sacrifício. Cristo é aquele que, pela sua morte, nos levou novamente à presença de Deus. E aí nós chegamos no tópico 1.3, que diz que Cristo e o cumprimento da lei. A lei revela toda a nossa incapacidade de agradar a Deus por nossos próprios recursos, como também revela a nossa necessidade de perdão. Ou seja, a lei, ela explicita o pecador e também revela o seu pecado. Mas a lei só serve para isso, mostrar o pecado que temos, mas não é capaz de remover o pecado que temos. Quando Cristo veio, a Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei, não abolir, ou seja, não anular, não tornar a lei sem valor. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E quando a Bíblia diz cumprir a lei, está dizendo preencher, completar e não guardar. Ele cumpre a lei, ele completa a lei, ele preenche a lei, e com isso ele cumpre tudo aquilo que a lei lhe ordenava fazer. Então o que Jesus está dizendo é que ele não veio para desfazer, muito menos negar a lei de Deus. Em vez disso, ele veio para completar exatamente aquilo que a lei apontava. Aí você pergunta, o que a lei apontava? A lei apontava a porta de saída, a porta do livramento, a porta do escape, a porta da soltura. Romanos capítulo 10, versículo 4, você lê lá, diz, o fim da lei é Cristo, ou seja, a porta que aberta para nos livrar do peso da lei é Cristo. Ele é o fim de toda a lei. Ele nos resgatou dessa maldição. Então, toda dívida que o homem tinha com a lei foi paga por Cristo. A lei mostrava que nós tínhamos uma dívida,
nós éramos pessoas culpadas. Mas quando Cristo vem e com seu sangue, ele compra para Deus todos os povos de raças, tribos e nações, ele dá um fim a esse jugo. Ele dá um fim a essa prisão e agora nos torna livre para adorá-lo. João disse no capítulo 8, né, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade ela é adquirida através do conhecimento que você tem da palavra de Deus. Toda a dívida foi paga diante do Senhor. É o conhecido teletestai, está consumado, está pago. Colossenses 2,14, você lê lá. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. A dívida que eu tinha, a dívida que você tinha, a dívida que nós tínhamos, ela foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Então Cristo, ele cumpre toda a lei a fim de trazer a nós a liberdade que é conquistada e vivida a partir dele. Meus irmãos, quero agradecer por estar com vocês até aqui nessa lição. Quero deixar aqui os meus contatos, né, minhas redes sociais, você que queira fazer contato comigo. Eu tenho ministrado em boa parte desse país, pregações, palestras, seminários. Você me encontra no Instagram, Manassés Loyola, e no Facebook também, Manassés Loyola. Será um prazer enorme poder estar com você em um dos seus trabalhos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Manassés, muito obrigado por sua direta participação nesta última lição, onde o senhor nos abordou um tema importantíssimo. E o senhor nos ensinou que a lei de Deus revela o seu caráter divino. Vamos ao tópico de número 2, onde o pastor Gesiel, Deus te abençoe, amigo, vai nos ensinar sobre os 10 mandamentos e a vida prática. A paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor, os nossos telespectadores e seguidores aqui do canal da editora Betel. Nós vamos tratar agora do tópico 2 da nossa lição, essa lição que foi tão importante para esse último trimestre de 2024. Então, na culminância, nós estamos tratando sobre os princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis, né, por trás do Decálogo. O Decálogo é reconhecido como o marco revolucionário em termos de cidadania, dignidade, felicidade, prosperidade, desde a antiguidade clássica oriental. Claro que, naquela ocasião, já havia outros códigos de leis, mas nenhum foi tão apurado, tão bem desenvolvido como o Decálogo, porque foi oferecido pelo próprio Deus. Por isso, nosso comentarista desdobrou esse tópico em 3 subtópicos: os padrões perfeitos de Deus, né? Depois, no 2.2, conduzem à manifestação prática do amor. No 2.3, são um manual e guia para a adoração e conduta. Portanto, nesse tópico nós estamos tratando os aspectos práticos, os 10 mandamentos e a prática, a vida prática. Porque a vida cristã é vida prática, ou seja, nós não somos o povo da teoria, nós somos o povo que vive a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre em nós. Então, tudo aquilo que o Decálogo desenvolveu, tudo aquilo que ele refletiu durante toda a trajetória do povo de Deus, encontrou seu cumprimento em Cristo Jesus. Cristo é o modelo. Por isso, ele declarou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E, portanto, ele é um praticante da lei de Deus. E nós, seguidores de Cristo, seguimos os seus passos. Portanto, a nossa vida está pautada no testemunho cristão. Um cristão autêntico é aquele que amadureceu na fé e pode ensinar com a sua própria vida. Você se lembra daquele episódio de Pedro entrando na Porta Formosa e um homem ali mendigava pedindo ajuda? E qual foi a declaração deles? Olha para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, nós precisamos viver a palavra de modo que, ao abençoar alguém, ao declarar a bênção para a vida de alguém, possamos convidá-los a olhar para a nossa vida. Assim como Paulo ensinou, assim como ele recebeu do Senhor, também vos ensinou. Ou seja, nós recebemos de Cristo através dos nossos líderes, através dos nossos pastores, aqueles que nos conduzem, e com base nessa experiência relacional, nós vivemos a palavra de Deus.
Por isso, nesse tópico 2.1, os padrões perfeitos de Deus, porque a lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus é fiel, e é por isso que nós somos convidados a meditar nessa palavra de dia e de noite, para que ela se torne a nossa referência, como disse o salmista no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí o comentarista, de forma muito brilhante, desdobrando, mostra no tópico 2.2 que a lei do Senhor é que conduz à manifestação prática do amor, porque olhando para a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, nós vamos viver as dimensões mais profundas do caráter de Deus. Por isso que a Bíblia mostra em todos os aspectos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a palavra de Deus é transhistórica, ela é transcultural, ou seja, ela transcende aos tempos, às eras, às épocas, às tradições, aos costumes, porque a palavra de Deus é perfeita. E a perfeição dessa palavra é revelada nesse amor de Deus. O amor de Deus foi revelado de forma especial em Cristo Jesus. João capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o amor é a expressão da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e é esse amor que nós precisamos praticar. Por isso o comentarista fez questão de desdobrar o tópico, mostrando que a lei, tudo aquilo que a lei trouxe, conduzem à manifestação prática do amor. Nós precisamos olhar, portanto, além da letra. Precisamos olhar qual é a intenção da letra da lei, ou seja, para que aquela lei foi escrita. E nesse sentido, a prática do amor é tudo aquilo que Deus sempre desejou com tudo que foi expresso em sua palavra. Por isso Jesus também resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, é uma relação de amor profunda, abrangente e absolutamente pautada nos critérios que o próprio Deus estabeleceu. Por isso há um destaque nesse tópico que eu acho que nós precisamos chamar a atenção. No identificado discurso de despedida, João 13 ao 16, depois que Jesus declara para o colegiado apostólico que ele vai partir, nós temos aqui na lição, logo no início, nosso Senhor diz a um grupo de discípulos preocupados e aflitos por ouvirem que Jesus iria partir e que eles não poderiam acompanhá-lo. O que ele espera deles? Amem-se uns aos outros, ou seja, grande preocupação de Jesus ao declarar: olha, eu vou deixá-los, eu vou precisar partir, não deixarei vocês sozinhos, mas uma preocupação que é recorrente nesse discurso é: vocês precisam se amar, uns amarem aos outros, para que a bênção de Deus, para que a graça de Deus possa sempre fluir entre vós. Desdobrando o tópico 2.3, o comentarista destaca que tudo aquilo que a palavra de Deus, a lei de Deus, expressou durante a sua trajetória são um manual e guia para a adoração e conduta. Portanto, o que nós vemos é que a vida da adoração é a vida do adorador. Na verdade, só existe vida na adoração quando existe adoração na vida. É quando tudo aquilo que você faz, além do culto, fora do culto, também é carregado de um compromisso com a santidade de Deus, com a vontade de Deus. Porque hoje há muitas pessoas que separam vida espiritual de vida material. Na vida cristã, a vida é única. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Paulo ensinou que quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Portanto, tudo aquilo que permeia a vida do cristão deve sempre glorificar a Deus. Nesse sentido, o comentarista destaca aqui que os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Porque se é verdade que existe adoração verdadeira a um Deus falso, e isso realmente existe,
Vocês devem saber ou devem conhecer alguém que tem uma fé devotada, às vezes a um ídolo, às vezes a uma crença, às vezes a um ícone, né? E a pessoa se entrega de coração àquela divindade ou àquela pessoa ou àquela imagem, crendo que está fazendo o correto. Ou seja, a sua fé é a verdadeira, mas o seu Deus é falso. Não pode lhe responder ou corresponder às suas expectativas de fé. Mas também é verdadeiro que existe adoração falsa a um Deus verdadeiro. E isso é lamentável. Tem muitas pessoas que às vezes estão no nosso ambiente, né, e tem uma relação com Deus que é pautada em sentimentos que não provém de Deus. Há muita gente que até pede e nem recebe. Como disse Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Né? Há muita gente que acha que pode enganar a Deus, que pode furtar uma bênção de Deus, e não pode. Deus é justo e fiel, ele conhece as intenções do coração. Então, a Bíblia claramente mostra que há uma distinção entre a verdadeira adoração e a falsa adoração, mas também mostra que existem consequências para uma verdadeira adoração e uma falsa adoração. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ao declarar à mulher samaritana que a preocupação não era com a geografia, porque ela pergunta, Senhor, aonde adoraremos? Aqui, no monte? É em Jerusalém? É lá no Vale de Dan? É em Betel? Qual é o lugar? E Jesus diz, não é lá, nem cá, mas é aqui, porque o Pai está em busca de adoradores que o adore em espírito e em verdade. Ou seja, é uma adoração sincera que brota do íntimo do coração. Portanto, nós temos nesses 3 tópicos toda a essência da prática da palavra de Deus no aspecto não apenas da adoração cultica, litúrgica, mas adoração na vida. Você possa colocar isso no seu coração e dizer como diziam os nossos patriarcas, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você fica com essa palavra guardada no seu coração, você possa aproveitar o conteúdo dessa lição para se tornar verdade prática na sua vida. Deus te abençoe. Pastor Gesiel, muito obrigado por sua ímpar participação aqui. O senhor nos ensinou que os 10 mandamentos estabelecem regras e padrões de justiça e nos conduzem a um amor prático em nossa semelhança e nos guia também com o nosso semelhante e nos guia a uma adoração verdadeira. Queridos irmãos, antes de irmos para o próximo tópico, quero fazer um pedido muito carinhoso a você. Se puder, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo quanto nós estamos publicando aqui e também abençoando a vida de milhares de pessoas. Agradeço a sua colaboração e participação, que é ímpar para nossa editora. Queridos irmãos, vou falar sobre o tópico 3, onde nos fala sobre princípios básicos dos 10 mandamentos. O tópico 3, onde trata essa questão sobre os 10 mandamentos, além da letra, mas especialmente também pelo coração, os 10 mandamentos não se limita a uma conformidade externa, mas é profundamente ligada aos motivos e desejos e pensamentos do coração. Eles são, diria eu, reflexo do caráter santo de um Deus que nos convida para vivermos uma vida moldada pelo amor a Ele e desenvolvendo isso ao próximo. Além da letra da lei, os 10 mandamentos, ele também nos traz uma coisa importante. É o 3.1, que não devemos olhar para apenas a letra da lei. Eu quero então dizer que não são apenas regras de memorização que devemos ter dos mandamentos, mas deve ser uma forma de um guia espiritual para que a gente possa, e quando eu falo guia espiritual no bom sentido, é um guia, mapa mesmo, para que a gente possa transformar nosso modo de viver, consequentemente, através do temor na vida interna, o que sentimos, para reverberar na vida externa o que devemos fazer. Então, viver de acordo com os princípios dos mandamentos estabelecidos por Deus se torna
essenciais. Nesse nascer de novo, que depende de uma obra espiritual, nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo nos move a aproveitarmos e vivermos o amor de Deus e ao próximo. Isso descrito em Mateus capítulo 23, verso de número 24. Jesus, então, portanto, frequentemente confrontava os fariseus que interpretavam os mandamentos de maneira muito superficial, a letra da lei. Eles ignoravam o espírito da lei. Marcos 7,13, Romanos 7,5, 2 Coríntios 3,6. E esse conjunto conduz exatamente o ser humano e a sociedade não a um conjunto de regras externas que cria uma religião mecânica, mas quando observados isso pelo Espírito, existe um verdadeiro cumprimento dos mandamentos, porque começa de dentro para fora, do coração. Nessa premissa, Russell Shedd, certa vez, e isso descrito a todos nós também, observa que esse legalismo, ele enfatiza apenas um comportamento que eu diria que seria uma forma externa, e ignora completamente o orgulho, a hipocrisia que sai brotando do íntimo. Isso se torna um lembrete a todos nós que as práticas externas não nos aproximam automaticamente de Deus, mas sim, quando existe uma devoção genuína, nasce de um relacionamento profundo com Deus. Ele deseja isso para todos nós. Como lição prática, os mandamentos, eles devem nos levar a uma transformação interior, onde o amor por Deus e pelo próximo nos guia nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas motivações. O 3.2 vai nos orientar acerca de cada mandamento, trata de um grupo de pecados. O pecado nos afasta de Deus e cada pecado exige, sim, uma questão de conscientização. Mas os mandamentos abrangem todos os pecados. Por exemplo, não matarás. Isso vai incluir não apenas o homicídio, mas também o ódio, a raiva, a injustiça, palavras abusivas. Mateus 5, 21, 22. Esses sentimentos vão refletir a falta de amor. Amor pelo próximo são igualmente condenados quando nós desrespeitamos. Nessa premissa, Russell Shedd também vai nos explicar sobre o legalismo e como lidar com essas questões voltadas a pecados como orgulho e hipocrisia, onde Deus considera também abomináveis. Por isso que o cristão deve ir além das proibições que são estabelecidas externamente e permitir que o Espírito Santo transforme a vida de dentro para fora. Queridos, a lição prática para isso é obediência. Mandamento de Deus precisa ser respeitado e obedecido. Não consiste apenas em evitar os atos, mas também em cultivar uma atitude de amor, de humildade e de retidão no coração. E isso provém do temor a Deus. Em terceiro lugar, o 3.3 nos adverte que os mandamentos exigem uma vida prática. O mandamento não apenas proíbe certos comportamentos na nossa vida, eles também nos direcionam a adotarmos virtudes. Por exemplo, o mandamento não cobiçarás nos chama a cultivarmos a gratidão, contentamento, Hebreus 13:5. Dessa mesma forma, não furtarás nos instrui a trabalhar de forma honesta, compartilhar com os outros a necessidade, Efésios capítulo 4, versículo de número 28, e também Lucas capítulo de número 19, verso de número 8. Portanto, os mandamentos têm um aspecto positivo e prático. Não basta abandonar os vícios. É necessário abraçar as virtudes e agradar a Deus. A vida cristã se torna uma caminhada que vai refletir a santidade de Deus por meio das atitudes expressadas por todos nós. E atitudes essas que transformam. Por isso, os mandamentos nos desafiam a irmos
além da negação do pecado, a vivermos de forma proativa, a praticar o bem, expressar o amor divino, bem como, em nossas ações, glorificarmos a Deus. E falando nisso, chegamos então ao final desta linda e majestosa lição, e eu ensinei a todos vocês que os 10 mandamentos tratam com o coração, com os motivos, com os desejos e pensamentos do coração. Os 10 mandamentos revelam então a vontade de Deus, o seu caráter santo. Nos chamam então uma vida que glorifique a Ele. A entendermos e aplicarmos os seus princípios vai exigir de nós uma continuidade, de forma a permitirmos que o Espírito Santo continue a sua obra. E esse amor a Deus é uma disposição para vivermos de maneira que testemunhe a salvação e o plano divino e a humildade que Cristo nos ensinou. Para refletir, os 10 mandamentos têm moldado as suas atitudes, tanto internas quanto externas, que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida a viver o melhor dele, a provar e experimentar tudo o que Deus quer para a sua vida e ministério. Eu quero aqui agradecer o pastor Manassés e o pastor também Gesiel, que tem nos ajudado, pastor Gesiel, muitíssimo nesta última lição. Louvar a Deus pela vida dos senhores. Pastor Gesiel, ore ao Senhor Deus, agradecendo por esse privilégio. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te engrandecemos porque o Senhor é justo e fiel. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te bendizer pelo conteúdo da editora Betel oferecido durante esse trimestre. Que todo esse conteúdo fique gravado, Senhor, nos nossos corações e se torne, Senhor, lições práticas para cada um de nós. Que a tua palavra possa ser bendita e glorificada no meio do teu povo, porque é ela que nos conduz, Senhor, à salvação e ao testemunho que engrandece o teu nome. Te louvamos por tudo que aconteceu nesse último trimestre de 2024 e que 2025 seja, Senhor, melhor para a glória e louvor do teu bendito nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, voltamos aqui. Eu quero agradecer e pedir que você curta e comente, compartilhe para o máximo de pessoas. E não se esqueça, está vendo um sininho aí? Se inscreva nele, para que você também, acionando o sininho e se inscrevendo, possa ficar por dentro de tudo quanto estamos compartilhando com você. Eu agradeço pela sua participação durante esse trimestre. Próxima lição que vamos estudar é esta. Já anunciei, já está disponível a você, então não deixe de ficar fora da Escola Bíblica Dominical. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus. Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Que Deus te abençoe. Natal já foi. Um feliz Ano Novo para você. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.